Voltar um pouquinho para a prática aí do dia 1 do ano que vem, Renan. Existe uma questão de governabilidade que você tem sido abordado, né? Muitos dos projetos do Missão são de desmonte de certos arcabouços que acho até super necessários. Por exemplo, a extinção aí de 70% dos municípios do Brasil, coisa que é óbvia para quem tiver um mínimo noção matemática, um golaço sim implementado, mas precisa que você vai precisar de maioria constitucional para PEC, 300 e poucos votos, de caras que você está pedindo para eles desmontarem a própria base de prefeitos, a desvinculação de receita, quer dizer, como é que você vai fazer na prática para 300 deputados que estão montados nesse sistema cortar as próprias tetinhas? Isso já aconteceu antes na história do Brasil, história recente do Brasil. O Congresso vota às vezes contra o próprio Congresso. Eu dei o exemplo agora da lei de responsabilidade fiscal. Imagina os partidos da época, do Centrão da época, PFL, etc., votando nisso. E votaram. No fim do dia você consegue fazer um convencimento, há um grau de convencimento e há um grau até de republicanismo mesmo do Centrão. Agora, para ser muito pragmático com você, eu venho falando isso em todas as entrevistas, eu vou ter que compor governo. Eu já estou avisando para ninguém ter nenhuma surpresa. Eu vou entrar lá, eu vou ter que compor governo. Porque nós temos um regime nosso que é semi-presidencialista na prática. Então você ganha a eleição para presidente, você tem que ganhar a eleição no parlamento. É loucura, um regime maluco, mas terei que fazer isso. Então eu terei que fazer uma composição. O que eu vou criar são as regras para a composição. Não vai ter bandido no nosso governo. E isso acontece em regimes parlamentaristas, eu acho que a gente precisa trazer essa cultura para cá. Há de ser feita uma resolução por parte de todos os partidos, que é vinculante sobre as bancadas, para estou compondo o governo, a resolução obriga a bancada inteira a votar na agenda do governo. Senão não tem nenhum sentido o que acontece hoje, em que o PSD do Kassab está no governo Lula, estava no governo Flávio, e vota em matérias do governo dependendo da matéria do governo. É ou não é governo? Então você precisa criar uma resolução, você precisa amarrar para ter uma maioria que nunca será uma maioria de PEC. Vai ser uma maioria simples, uma maioria tênue. Bota aí, uma maioria precária. Outro elemento que é fundamental para as reformas... Os principais pontos precisam de PEC, certo? Da tua proposta. Grandes pontos precisam. A lei de responsabilidade gerencial. O PL, imagino, vai estar dentro do governo, um PL da vida à esquerda? Desde que ele não me mande um deputado horroroso para compor. Eventualmente um Rogério Marinho é um cara bom para compor um ministeriado que possa ter o PL participando. Existem pessoas decentes ali dentro. Bem menos do que a direita imagina, mas acho que acredito que mais do que eu costumo vociferar por aí. Então, haverá. Eu terei que ter a engenharia disso e a capacidade de fazer, e já estou avisando de antemão para não ficar com ilusão para ninguém, para não ficar metendo estelionato eleitoral. Há um outro elemento, entretanto, que é um elemento funcional, sistêmico, que todo mundo vai gostar no Congresso. Especialmente na parte orçamentária e para a gente passar reformas pró-mercado e reformas de ajuste fiscal. As emendas não serem mais determinadas pelo aumento de receita. As emendas têm que ser determinadas pela quantidade de espaço fiscal discricionário que é feito orçamento. Então, a cenourinha na frente do parlamentar tem que ser corte de gastos obrigatórios para sobrar espaço discricionário, que para nós é investimento, e havendo espaço de investimento, o share de emenda deles vai flutuar ali. Então, o Congresso vai funcionar ele próprio como um agente fiscal. Isso vai facilitar muito passar PECs, porque uma parte das PECs que a gente precisa passar serão em matéria fiscal. O grosso delas. Haverá alguma coisa que é para a área de segurança pública? Que legal, mas hoje, mesmo no governo Lula, já passa PEC em matéria de segurança pública. Segurança pública não será um grande problema para você formar grandes maiorias para resolver. Inclusive, mesmo o Centrão vai se eleger em parte com discurso também de segurança. Agora, para fiscal, a gente tem que criar os gatilhos fiscais para permitir geração de governabilidade, com o Centrão entendendo que votar a favor disso é bom para ele. Então,